Saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando disso: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, eu tenho visto. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Feche os olhos, vamos lá. Amado, agradecemos por essa santa palavra que ela fala no coração da igreja esta noite. Que ela transforme tantas pessoas e vidas com o precioso nome de Jesus. Amém. Sentado, se está de pé. Toda a Escritura, ela está muito além do que é literal. Quando nós lemos esse texto aqui, a primeira coisa que você pensa é Deus curando alguém. Mas de repente, quando você começa a entrar para escutar, analisar as minúcias do texto, você começa a entender que tem um objetivo central maior, que aponta-se para a salvação das almas e das pessoas. E os detalhes que todos eles se têm quando Deus quer salvar alguém. Jesus sempre teve o objetivo de tudo que acontecia no passado: se curasse alguém, se abençoasse alguém, se protegesse alguém, se trouxesse alguma palavra que revelasse o coração de alguém, trouxesse alguma coisa oculta, ou fosse prever alguma coisa no futuro, tudo estava baseado na salvação das almas. Daquilo que tinha preparado ao homem, que foi iniciado desde a criação do homem, que era o homem viver com Deus eternamente sem morrer. E aqui a gente começa a perceber isso, né, no início dessa passagem. Diz que Jesus está com seus discípulos e entra numa cidade chamada Jericó. É interessante que eu e você precisamos nos tornar discípulos de Jesus Cristo. Você crê? João 8,31 diz assim no texto que Jesus disse aos judeus que criam nele: se vós permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não adianta só crer que Ele pode abençoar você em tantas áreas na sua vida sem permanecer no caminho, sem fazer as mesmas coisas que Ele fez, sem ter os mesmos conceitos que Ele teve. Isso é exatamente aquilo que Jesus quer quando as pessoas o seguem. Fazer exatamente o que Ele fez, pensar do jeito que Ele pensava, agir, amado. É um desafio, é verdade. E Jesus vai para um local onde a Bíblia chama de local amaldiçoado, Jericó. E podemos ver isso quando você pega Josué, capítulo 6. Ali, exatamente no versículo 26, começa a contar que Josué, ele diz, ele viu naquele tempo, e Josué esconjurou-os, dizendo: maldito seja perante o Senhor o homem que levantar e se reedificar a cidade de Jericó. Então Jericó tem um símbolo de maldição. E Jesus veio para quebrar a maldição do ser humano, que era o homem amaldiçoado, o homem maldito, está distante de Deus, está em ruim, está acabado. Por isso, quando Jesus entra em Jericó, significa que Ele vai quebrar a maldição. E Jesus fez isso por nós. Você crê? Amém. Por isso que Gálatas 2,13 diz exatamente assim: que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro.
Então Jesus identifica com a maldição e entra naquela cidade. Você percebe que Jesus entrou naquela cidade com seus discípulos e uma grande multidão saiu com ele. O que dá a entender? Provérbios 26, 2 diz: porque como passa no seu vaguear, andorinha no seu voo, assim maldição não virá sem causa. As pessoas de Jericó eram amaldiçoadas. As pessoas que tentavam fazer qualquer coisa lá estavam numa situação muito séria. E a figura que a gente vai ver de pessoas que vivem na maldição, que vivem distante de Deus, que vivem uma vida arruinada, uma vida sem a presença de Deus, uma vida amaldiçoada, é exatamente este homem que aqui descreve quando Jesus está saindo com uma multidão. Descreve um homem chamado Bartimeu. Bartimeu não é nome. Bartimeu era a maneira dele ser tratado, porque Bar significa filho de Timeu. Um homem sem identidade, cego, que não tinha visão de nada, mendigo, que estava necessitado e que estava à beira do caminho, sem motivação, sem nada. Exatamente é o símbolo de pessoas que estão sem vida com Deus, porque eles têm essas características todas. Eles não têm características de pessoas que conhecem a Deus, de filiação de Deus, de natureza de Deus. O mundo está assim, amados. Mas Isaías 43, 7 diz: a todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Eu os formei, sim, meus filhos. Então Deus, já de antemão, já fez eu e você, criamos para termos identidade de filhos. E interessante, quando estava ali em Jericó, a ruína, já não havia mais isso. Já estava destronado. E aí o que acontece diante desse aspecto, desse ponto? Estava cego. É tão interessante que Paulo escreveu em 2 Coríntios 4:4. Diz que nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não pudessem ver a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Pessoas que estão vivendo em Jericó, estão vivendo debaixo disso, estão totalmente reduzidas a não ver o poder do Evangelho transformador de vidas, que levanta estruturas, que destrói barreiras, que quebram disposições. Tantas pessoas que, como aqui, igual este homem, que não via nada, que não tinha identidade de nada, mas que estava enfraquecido. A Bíblia nos ensina, em Isaías 35:3, confortai as mãos fracas e firmai os joelhos que estão trêmulos. A vontade de Deus é que ninguém pare no meio do caminho, mas este mundo faz as pessoas desistirem, faz as pessoas quererem acabar, que não tem sentido mais de levantar, de tentar, de conseguir, porque o mundo de hoje que vivemos é muito cruel, muito mal, muito terrível, muito sem oportunidade para as pessoas. Nada muito é verdadeiro, tudo fica num sofisma, num engano. Você vai tentar determinadas coisas e por alguma razão pode ser traído, pode ser enganado, pode ser zombado, rico, alguém pode passar a perna em você. Por isso você vê tantas pessoas no auto-extermínio, tantas pessoas procurando drogas para ver se conseguem ter emoções, sentimentos, pessoas se enveredando dentro de vários locais, como dentro de bares ou dentro de boates, buscando alguma coisa para encher ou preencher o coração. E o que acontece? Vão parar no meio do caminho, porque eles dizem: a vida não tem sentido, tudo é a mesma coisa, faço, não acontece, vou e nada me consegue me preencher. E aí a pessoa vive exatamente um texto que aqui diz que ele vivia mendigando, sem nada, o resto. E quando estamos em Cristo Jesus, uma vez Davi disse no Salmo 37:25: fui moço, já sou velho, mas nunca vi um justo ser desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. E de repente a gente começa a perceber aqui que Jesus entra para mudar a história, o contexto de todo este homem aqui.
Que é como Jesus vem a este mundo, entra num mundo cheio de maldições. Quero dizer para você que maldições são estados de consciência, de entendimento. E este homem estava num estado de totalmente deplorável da vida dele. E uma multidão gritando, porque eles já tinham experimentado Jesus. Talvez somos nós que hoje já experimentamos Jesus e começamos a olhar que existem muitas pessoas chamadas Bartimeu, onde nós por alguma razão estamos ignorando, porque estamos tão felizes porque estamos com Jesus, que estamos gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia, louvado o nome do Senhor. É assim que acontece conosco, porque estamos tão felizes que a presença dele nos transforma, e aí Jesus precisa começar a agir no nosso meio, porque eu não tenho visão, às vezes você não tem visão de conhecer e ver a profundeza do ser do coração das pessoas. Certamente este homem, conhecido por Bartimeu, era muito conhecido na região. O cego mendigo, que sempre está ali, o maltrapilho, envergonhado, o que está amaldiçoado por Deus. Você conhece pessoas assim? Conhecemos. Que a gente passa e por alguma razão a gente pode até por algum instante sentir alguma coisa, mas aliviar esta dor. Mas Jesus Cristo é diferente. Na hora que as pessoas começaram a gritar, mostraram alguma coisa, um sentimento diferente, gerou dentro do coração daquele homem uma coisa que ia mudar a vida dele. Um clamor, uma súplica, um grito desesperado no meio da multidão. E a Bíblia diz assim para mim, para você, de sorte que a fé veio pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Alguém gritou, dizendo: Filho de Davi. Os judeus tinham a concepção da promessa, que ia chegar alguém que ia salvar eles, tirar eles da mão do Império Romano, que ia tirar da humilhação, da vergonha, da zombaria daqueles que eram um povo que não conhecia o Deus único, que adoravam deuses estranhos. Jeremias 23, 5 diz assim: eis que vem dias que o Senhor vai fazer brotar um renovo justo ali, para quem? Para Davi. Sendo ele rei, ele reinará e prosperará, e ele fará justiça e juízo. Então eles acreditavam, na hora que eles estavam gritando: Filho de Davi, tem misericórdia, Filho de Davi, Rosana, salva-nos, Filho de Davi. De repente, no meio daquela gritaria, daquela multidão que estava clamando Jesus, um gritou uma frase que mudou a história dele toda, que diz assim: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante, amado. Por que o grito deste homem foi diferente do grito dos outros, que louvavam, adoravam, expressavam ali? Por que alguma coisa ia mover, que ia parar, que ia contar uma nova história? Porque exatamente é isso que eu quero trazer para você. O entendimento que muitas vezes quando nós voltamos, por isso que Jeremias 33, 3 diz: clama a mim, respondeste, satisfeito, coisas grandes e vindas que nos dá. Ele clamou por Jesus, que eles acreditavam que ia ser o Salvador, mas ele clamou por Jesus para mudar a história da vida dele, para dar a ele um sentido diferente de vida. A Bíblia diz, Lamentações 3:22, diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele clamou por misericórdia e falou assim: coloca, ó Jesus, o seu coração na minha pobreza, em tudo que eu sou. Coloca o seu coração na minha vida deplorável, na minha vida sem sentido, na minha vida sem razão, na minha vida que eu estou aqui vivendo como se fosse um destruído. E o povo não gostou, porque todo mundo estava fazendo adoração a ele. Por isso que o povo repreendeu, porque ele estava pedindo alguma coisa que naquela hora não era exatamente o que ele deveria de pedir. Entendi. Percebemos nos dias atuais isso. A igreja está vivendo um momento tão alegre, a igreja atual, tão feliz. Nos cultos, louvado é o nome do Senhor por isso. E Jesus está precisando sair da igreja para ir buscar a gente. Vocês entendem o que está acontecendo? E aí o povo reclama, não faz isso não. Mas aquele homem perseverou, 24:13 de Mateus, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
perseverou, gritou, continuou: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. O povo estava louco, mano. O povo não estava entendendo que Jesus veio para aquilo. Você entende o que é? Jesus veio para aquilo. E Jesus para. Ele para tudo para dar atenção ao homem, o pior de tudo. Aquilo que era desprezado, o povo estava na adoração, estava louvando, porque a multidão adora. E aquele homem ouviu falar de Jesus, ouviu falar, filho de Davi. Ele repetiu, não do jeito que eles disseram, mas repetiu porque ele precisava de mudar a vida dele. Você entende o que eu estou dizendo essa noite? Amém. Jesus para. Imagina você fazer alguém parar. Estou falando que você faz o rei dos reis, o Senhor dos senhores parar. Você está fazendo igual Josué, quando orou, disse assim: Senhor, o exército grande está vindo. Ele orou e disse que a lua e o sol pararam para ele. Tem pessoas que podem fazer Deus parar tudo. Pastor, o senhor está doido. Para, porque ele parou. Aleluia. E se diz que ele parou, ele para. E se deu mais de 2 exemplos, porque ele ainda continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando parou, ele olhou para os discípulos e disse assim: imagine, nem os discípulos tinham percepção do que estava acontecendo. Mas Jesus tem percepção, às vezes as pessoas, eu e você, não vamos ter percepção de dor, de destruição de pessoas. Mas Jesus está atento. Por isso que ele disse certa vez no Isaías 59: a mão do Senhor não está encolhida para poder salvar, nem o seu ouvido está gravado para não poder salvar. Gritam, que seja o grito, que seja um grito distorcido, que seja um grito cheio de choro, que seja um grito cheio de unção, que seja um grito cheio igual desse homem aqui, de desespero. Ele para para ouvir. Só que tem que saber se ele vai parar para poder agir. Ele parou e disse assim: manda chamar este homem. Amado, ele foi. E ao chegar, olha o que os discípulos disseram para ele: tem bom ânimo, levanta, o mestre te chama. Ele diz para ele assim: e tantas vezes eu não faço isso e nem você faz isso. Efésios 5,14, que diz: desperta tu que dormes, que Cristo te esclarecerá. Aquele homem não tinha vida. Aquele homem era um vegetal esperando esmola das pessoas que passassem. E eu imagino as pessoas passando ainda, dizendo assim: eu vou dar esse pouquinho aqui e ainda vou estar justificado diante de Deus, porque eu estou fazendo o meu terça d'água, minhas esmolas. E tocava o chofar. E Jesus diz: dá esmola, ninguém sai. Deu com a mão direita, esconde a esquerda, esperando. É desanima. Desperta você que dorme. Eu te chamo. Isso para mim é muito louco. Vou dizer a vocês assim: o maior erro é que a gente quer resolver as coisas impossíveis. Devemos levar quem consegue. Se eu falar que eu tenho resposta, você tem resposta, você tem solução, você pode resolver, nós não vamos resolver, porque não vamos conseguir. Mas vamos levar aquele que pode resolver. E dizer: Senhor, agora resolva, porque esse caso é do Senhor, não é meu. Ele mandou chamar. Por isso que a Bíblia diz, Mateus 22,14, que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Porque ele não foi escolhido no meio da multidão. Não relata que ninguém foi escolhido. Não relata que aquele que estava cantando maravilhosamente, aquele que estava gritando, talvez tinha pessoas chorando. Aqui não diz que esse homem estava chorando. Talvez tinha pessoas muito mais necessitadas que ele. Entende o que eu estou dizendo? Mas alguém convenceu ele. Diz a Bíblia que ele soltou a capa para trás e deu um salto. Gente, essa capa é o que hoje tanto acontece com as pessoas. Por que as pessoas se escondem uma das outras? Por que as pessoas se isolam? Por que as pessoas são indiferentes? Por que as pessoas criam proteção? Por que elas se cobrem? A gente tem vergonha de ser humilhado, de ser zombado, rido. Passava-se tudo na mente, aí a gente quer esconder. E a vida daquele homem era isso, se esconder na capa. Talvez ninguém nunca tinha visto a face dele.
Porque a capa normalmente vai cobrir tudo. Aquele homem não tinha face, não tinha brilho. Ninguém sabia exatamente como era, por isso falou, ele é o filho de Timeu, mas como que ele é? Ninguém sabia. Entende o que eu quero dizer? Muitas vezes aí nós nos tampamos escondendo e ficamos ocultos. E Deus está dizendo, vamos tirar a capa. E ele tirou a capa. Ele fez o que exatamente? Filipenses 3,13 diz, irmãos, não julgo ter alcançado, mas a coisa eu faço. Eu deixo as coisas para trás, fico e avanço para as que estão diante de mim. Para o prêmio da soberana vocação que é em Cristo Jesus. Sabe o que tem que acontecer? Ele te chama, mas ele te fala, anima. Ele está dizendo para ti nessa hora, a salvação que ele tem para você é muito maior que qualquer coisa que você pode ter. Então deixa o que está te pedindo para ir com ele. Quando chega ali, olha a pergunta de Jesus, o que você quer que eu te faça? Interessante, amado. Essa pergunta de Jesus responde tudo que eu e você possamos entender nesta noite. O que é que você quer que eu te faça? A resposta dele foi assim, tão simples, eu quero que o Senhor me dê vista. Eu quero ter visão. Sabe por quê? Porque os rabinos tinham dito no passado, lá em Isaías 45:22, que diz, olhai para mim e sereis salvos. E vós todos os tempos da terra, e sabereis que eu sou um único Deus. Sabe o que me refere isso agora? Que ele queria ver a salvação de Deus. Por isso que ele queria ver a face dele. Então nós que devemos e desejemos ver o Senhor, ver sua salvação. E olha o que Jesus disse para ele, a tua fé te salvou. Salvou, não te curou, não te deu o que se você queria materialmente, não fez o que você precisa, mas te salvou nessa noite. Entende o que hoje Deus está mudando a história do nosso conceito? Que tudo na Bíblia precisa de ser uma cura física, aponta uma cura da salvação da alma dele, do encontro dele com o Senhor. Por isso que quando Timóteo, 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz assim, porque isso é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham no conhecimento da verdade. Deus quer que as pessoas se salvem. E ele disse, tua fé te salvou. Me lembra assim quando a Bíblia diz em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor consumador da fé, que suportou toda a afronta e assentou à destra de Deus, purificando os nossos pecados. Ele queria olhar para aquilo que ia trazer salvação para ele. O milagre dele ia contar para a salvação. Hoje tudo que a gente vive e passa, tudo tem que o foco, o objetivo, o ápice disso tem que ser a salvação da nossa alma, o desenvolvimento da nossa fé, nós indo e vivendo junto com o Senhor. Diz que os olhos dele se abriram, diz a Bíblia que ele foi seguindo ao Senhor. Ele foi recolocado no povo que adorava, buscava. Você está entendendo esta noite? Jesus está precisando falar conosco para dizer assim, vai atrás dos cegos de Jericó, vai atrás dos mendigos de Jericó, os que são fracos de Jericó, os que estão sem um. É difícil, amado. Principalmente quando nós andamos com Jesus e vemos que a adoração, a presença dele é tão boa. Quando nós saímos da presença, parece que a gente fica frio. Não sei se vocês percebem disso. Quando você pega em sujeira, você se suja. Quando você pega em ferida, você se contamina. Quando você pega em incredulidade, te inflama o coração. Quando você ouve besteira, você fica indignado. Mas você pega, porque você tem que fazer igual o samaritano. E dói e é ruim. Eu acredito que, vamos colocar Pedro, que é o mais doido disso aí. Que quando Jesus mandou, ele falou, eu tenho que ir, Jesus, está tão bom aqui.
Boaná, já deixa isso aí, isso é merecedor do pecado. Tomé, quero ver o que vai acontecer. Judas, não, Jesus, nós temos que pegar mais coleta. É assim, amado. Nós temos ainda uma grande caminhada para fazer. O negócio aqui está meio fraco. É assim, queridos, que acontece no reino. Aí Jesus dá um pacto para salvar este. E você fala assim, não acredita. E é esse que segue Jesus muito mais às vezes. Você está compreendendo esta noite? Os discípulos que vão atrás, Jesus só manda. Vai. Agora você está sensível para ouvir? Vai. Vai achando. Aquecimento de banco leva a um lugar. Vai achando que o uniforme leva a um lugar. Vai achando que coreografia leva a um lugar. É, amados. Ele parou tudo que estava uma aclamação a ele para buscar alguém. Entende o que era ser uma igreja? E o povo para, pede para vir pegar, vai, conta prova. Difícil, mano. Paulo disse uma coisa que eu estou tentando, mas estou ficando desgastado. 2 Coríntios 13:8. Eu de muita boa vontade me gastarei. E deixarei ser gastado por vós, ainda que amando vocês cada vez mais, sendo menos amados. Por isso que os apóstolos entenderam isso. Por isso que Paulo ficava doente. Paulo chegava como um moribundo. Na Galácia ele chegou como um moribundo, raquítico, desnutrido, tonteado e dizendo que isso é Paulo, o que fala que opera milagre. Vocês estão brincando comigo. Essa é a razão de Jesus. Ele olha individualmente para vidas e pessoas. Tem muitos Bartimeu que agora clamam o Filho de Davi. Tem gente que às vezes passa aqui na porta, está ouvindo um louvor, está ouvindo alguma coisa assim, nossa, eu queria estar lá no meio, mas eu me sinto tão indigno. O povo vai me reparar em mim, vai me rejeitar, vai me jogar fora. Infelizmente, nós temos uma coisa que Deus precisa gerar em nós: a mesma visão dele com as vidas, a mesma opção dele com as pessoas, o mesmo entendimento disso, porque Ele não quer que ninguém morra, mas que vivam e convertam os seus caminhos maus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus e vamos orar. Feche os olhos. Em nome de Jesus, Deus, na autoridade que há neste nome acima de todo nome, eu quero agora clamar por cada, ó Deus, Bartimeu, cego, mendigo, à beira do caminho, que vive, ó Deus, perto de nós, nessa, Deus, concepção de mundo que temos, que tantas vezes está destruído, sem esperança e sem nada. Ajuda-nos a ser sensíveis a estas pessoas, porque o Senhor quer curar pessoas em todos os níveis. Aqueles que estão doentes da alma, aqueles que estão doentes fisicamente, aqueles que estão sofrendo dentro dos seus lares, com família, com filhos, esposo, esposa, que estão sofrendo, Deus, com vícios, com drogas, com tabagismo, com alcoolismo. Pessoas, ó Deus, que estão sofrendo, buscando Deus e não encontrando, vivendo um sistema, uma religião falida, destruída, sem um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Eu clamo, Deus, em nome de Jesus de Nazaré, na autoridade que foi, abra agora o ouvido de todos nós, para que a gente esteja dizendo a mesma palavra de encorajamento.
levanta, o Mestre te chama, é chegado a sua hora, o seu momento, vai ter um encontro com Ele, seja restaurado, seja salvo. Nos ajude começando por nós, para que a gente possa ver milagres, sinais e curas em nosso meio. Sua presença se manifestou como for boa, mas de repente o Senhor, ó Deus, planeja tudo tão certo que até nos arrepia de poder saber verdadeiramente o Senhor está aqui. Este local é tremendo, é a casa de Deus, porque o Senhor está neste local. Ai, não tem o tremendo é este local, porque o Senhor está neste local e nos faz surpreender disso. Nos coloca, ó Deus, verdadeiramente, que não sejamos a multidão que só grite, que só se alegra de ver tantas coisas, mas sim valorizar o perdido que às vezes a gente passa e discrimina. Nos ajude a ser uma igreja que aprenda o valor das almas. Perdoa-nos, porque somos pessoas que não entendemos o nosso cansaço, o nosso individualismo. Tantas vezes nos impede de amar vidas, amar pessoas, de doar pessoas. Precisamos de um exército, Deus. Precisamos levantar muitos, ó Deus, trabalhadores para essa seara, porque é grande demais, porque a gente demais pedindo socorro. E às vezes, ó Deus, muitos como Moisés se desfalecendo, e o povo desfalecendo, porque tem poucos mínimos. E eu oro ao Senhor da seara, o Deus de Israel, que levante a nós, ó Deus, ó Pai, povo, um exército de valentes de Davi, que se levante com autoridade para esta nação, para fazer diferença, para podermos, ó Deus, ó Pai, não compactuar com o pecado, com a esterilidade, com a maldição de Jericó, e sair, ó Deus, ileso, ao deitar na cama, isento, ó Deus, porque muitas vezes desligamos como se, ó Deus, fosse uma programação, tal ambiente agimos assim, tal ambiente agimos dessa maneira, mas não, nós queremos ter essa identidade em todo lugar, de servos, de verdadeiros filhos do Senhor, para, ó Deus, viver essa realidade, porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe, desde o dia que se levanta o ar, desde, ó Deus, a nossa anatomia, o nosso corpo, desde o cuidado, ó Deus, de cada alimento, como funciona, ó Deus, tudo nesta terra. O Senhor tem cuidado e nos abençoado tanto, que muitas vezes esquecemos, ó Deus, de entender como o Senhor tem nos tratado com tanta bondade, experimentamos, e não retornamos ao Senhor o suficiente. Perdoa, Deus, e nos ajude. Mas agora, na autoridade de Jesus, eu quero orar. Fique fechado os olhos, que é o que Deus falou comigo de manhã, eu vou fazer aqui agora. Aleluia.